Entre tanta tristeza, Yo soy alegría. Entre tanta pobreza, Yo soy bendición. entre tanta religión, Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy.
Nesta ocasião, vamos pegar um texto que o médico Lucas nos relata. No capítulo 10, um bem conhecido e, claro, incompreendido como o resto da Bíblia. E aí aparece um subtítulo que o torna ainda mais popular. Esta parte que nós vamos ler tem como subtítulo, obviamente isso não aparece nos textos bíblicos originais, embora os originais não existam, né? Mas o antigo que existe, o mais antigo, os textos mais antigos não têm nem capítulos, versículos, nem títulos, mas isso serve para nos guiar. E aí quando eu ler o subtítulo, você vai pensar ou dizer, claro, eu já sei qual que é. Essa é a expressão profunda do Espírito. Assim, grita com sons que são gemidos, quase indizíveis. O bom samaritano. Você já tinha escutado? Claro que sim, né? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Muito cuidado, não esqueça dessa parte. Porque não apenas o intérprete da lei, o doutor, o disse, mas o disse para tentá-lo. Ele falou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse. Nós já sabemos quem que é ele. O Senhor que está falando, se por acaso você tiver dúvidas. Aí você tem que ler o contexto do capítulo, né? Quando Jesus está falando, e os 70 chegaram todos felizes. E aí ele no texto diz que Jesus se alegrou e disse, graças Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes as coisas. E logo, depois voltando-se para os discípulos, diz-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes. Tudo bem. Ele está nessa situação quando um doutor da lei se levantou e disse para tentá-lo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O doutor da lei foi bem claro, mas Jesus também. Eles tinham claro que para herdar a vida eterna não é apenas crer num evangelho light, leve, mas é fazendo, né? O que? Fazendo. Porque a fé sem obras é morta. Agora, esse versículo tinha sido escrito? Não. Mas essa verdade já era conhecida? Sim, claro. Portanto, fazendo que coisas? Então Jesus respondeu, não, nenhuma, basta crer sem fazer nada. Não, de jeito nenhum. Ele não respondeu assim. Ele disse, o que está escrito na lei? Como lês? Como lês era a forma a ser usada entre os mestres da lei e entre os rabinos para indagar uns ao outros sobre a sua hermenêutica, a sua interpretação. Como lês? Como você lê isso? Ou seja, explica da sua forma, do seu jeito. E Jesus lhe diz, o que está escrito na lei? Como lês? E imediatamente ele perguntou sobre a lei, né? Porque a lei é a Torá, e a Torá é o que a sua Bíblia é Gênesis, Éxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, ou seja, aí estão os 613 mandamentos e todas as histórias, aventuras e desventuras dos patriarcas e tudo mais. No entanto, Jesus sabe que está perguntando e o doutor sabe que tem que responder. E diz o texto, e respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia para onde estava indo. Ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele sabia que tinha que responder. Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19. Tinha que responder isso, porque esse é o epicentro de tudo. E Jesus lhe disse, respondeste bem. Ou seja, ele resumiu,
Tipo, não disse, por exemplo, vamos pegar esta parte do texto, por exemplo, onde fala das franjas nas bordas das vestes, que diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Não. Acaso disse, o que farei para herdar a vida eterna? E ele respondeu, ponha franjas nas bordas das suas vestes. Não, de jeito nenhum. Ele citou corretamente os mandamentos, o epicentro, a médula, a quinta essência da Torá. Jesus lhe disse, respondeste bem, fazei isso e viverás. Fazei isto, quer dizer, coloque-o em prática, ame, porque o amor não é apenas um sentimento, uma emoção. Não, amor implica uma ação. Fazei isso e viverás. Como ele queria. Você se lembra que já tínhamos lido que ele disse para tentá-lo? Porque ele não está perguntando para conhecer os mandamentos ou a essência da lei, porque ele já sabe disso. Ele é um doutor da lei. Ele é um mestre, um outro rabino. Então, ele não está perguntando isso porque ele já sabe isso. Mas ele disse, talvez ele pensou, se Jesus perceber que eu sei o que eu estou perguntando, então as pessoas vão perceber que eu não estou perguntando para saber, porque eu já sei, né? Mas por outra coisa. E daí eu posso ficar descoberto que minha intenção é tentá-lo. Então, aquele engenho de gato que tem para sempre cair parado, aquela malícia, ele, querendo justificar-se a si mesmo, né? Ou seja, para justificar a pergunta. Porque Jesus até poderia ter respondido, se você é doutor da lei, você para que me está perguntando isso, né? Você deveria saber. Mas ele não respondeu assim. Jesus levou a ele a um campo onde seria exposto. E quando ele foi exposto, aquele doutor diz, querendo justificar-se a si mesmo, aqui disse a Jesus, pois é, essa parte eu tenho clara, que tenho que amar a Deus e ao meu próximo. E Deus, eu já sei quem ele é, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu tenho mais ou menos claro isso. Estou falando com minhas palavras, né? Mas aqui vem essa pergunta maliciosa que ele faz. Mas quem é meu próximo? Para poder amá-lo. Por que ele pergunta isso e para quê? Primeiramente, para poder justificar que há alguma confusão. Porque, historicamente, o povo de Israel era xenófobo por instrução de seu Deus. Então, todos os outros eram cães e inimigos. Havia apenas 3 categorias de humanos: os cães e os inimigos. E havia cães domésticos e cães selvagens. Os cães selvagens tinham que ser mortos e aqueles domésticos podiam ser mantidos em casa, mas eram mesmo assim cães. Isso era todo o resto da humanidade. E o povo de Deus, aquele povo escolhido, não tinha mais. Então, quem era o próximo? Era ensinado desde a primeira infância, todas as crianças em todos os lugares, na escola dominical da sinagoga. Neste caso, talvez a escola sabatina, era ensinado para as crianças que os cães ficarão de fora, porque os cães eram os inimigos. Mas os inimigos deviam ser abominados, deviam ser mortos, né? Segundo a tradição. Mas Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Isso chegou a afetar bastante a essência da instrução. E, sobretudo, com essa instrução, era assimilada. Então, ele lhe perguntou, quem é o meu próximo? E aí vem essa história que vocês já conhecem. Vamos lê-la, aplicando o sentido para poder entendê-lo o melhor possível. E Jesus respondeu, diz, descia um homem desde Jerusalém para Jericó e caiu
nas mãos dos sacerdotes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Bem, isso já é um consolo, né? Saber que não só na Colômbia roubam assim, mas também antigamente, né? Ou seja, roubavam ferindo a pessoa. Mas, porque se não vão roubar, para que deixá-lo gravemente ferido? Porque talvez aqueles da escola de ladrões vão pensar: você tem que deixar ele morto para que ele não te persiga. Talvez diria o mestre da escola dos ladrões. Possivelmente, essa fora a explicação sociológica que fundamenta esse comportamento por parte dos ladrões. Mas então eles não seriam ladrões, eles seriam ladrões e assassinos. Tudo bem, continuamos. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certos, ou seja, eles não fizeram o trabalho completo, eles fizeram no 50%, deixaram meio morto. Então, como ele estava meio morto, também estava meio vivo. Ele poderia ser resgatado se fosse atendido. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Olha, um sacerdote. Ele o viu e passou de largo. E de igual maneira, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Ou seja, vamos imaginar. O levita passou e se aproximou. Ele olhou para ele, mas não quer ser contaminado. Por quê? Porque possivelmente ele está morto. Já que está meio morto, ou seja, meio morto não é que a pessoa esteja falando, que eu estou meio morto, não. É que talvez ele está em estado de coma, provavelmente ele perdeu a consciência, está deitado lá. Então, aí a gente teria que olhar para ver se tem sinais vitais, né? Na sua jugular ou em alguma outra parte. Mas não, o sacerdote e o levita, eles não querem correr o risco de contaminação. Mas perceba a palavra. Mas um samaritano que ia de viagem chegou a pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ele moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, estamos em um estado agora e podemos permanecer nesse estado enquanto não formos movidos de lá. Tipo, ele foi movido de misericórdia. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Porque ele enfaixou aquelas feridas e derramou azeite e vinho? E por que o Lucas relata dessa forma, com tanta precisão? Porque Lucas era médico, né? Lembram? E Hipócrates, aquele chamado um dos pais da medicina, ele ensinou assim, e assim estão seus escritos, onde diz: enfaixe com lã macia, com linho fino, e polvilhe com azeite para lubrificar, e com vinho que tem álcool, né, para aquela fermentação, e é antisséptico. Então, esse era o nível da medicina, que não tinha nessa época ampicilina 500, não tinha essas coisas. Azeite e vinho. E o azeite era levado por cada viajante, que ele tinha sua porção de azeite e de vinho. Muito bem. É algo que é muito valioso para um peregrino, porque é a sua provisão. E ele não apenas o enfaixou as suas feridas e o ungiu, mas ele também colocou em seu cavalo
Ele estava cavalgando em alguma coisa. O que era? Não sei. Poderia ser um burro, um asno, um camelo, cavalo, não sei. Mas levou-o para uma estalagem e o cuidou dele. Quer dizer, para um albergue, um lugar onde ele pudesse ficar. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e diz-lhe: cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Veja, aí já está sendo apresentado o anúncio de seu retorno. E 2 dinheiros, isso é um dinheiro, era o salário de um dia. Então, por 2 dias ele não falou que não ia estar. E quando voltar no 3º dia, pagar o que sobrar. Aí está para quem sabe ver, né? Ler, crer e compreender. Qual, pois, pergunta Jesus, qual, pois, destes 3, do sacerdote, levita e samaritano, qual, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos sacerdotes? Nesse momento, Jesus fez uma obra maravilhosa. E ele está perguntando: quem é meu próximo? Meu próximo? Quem é meu próximo? Porque a religião, qual religião? Todas, aquelas monoteístas e politeístas. Mas vou me concentrar apenas nas monoteístas. Quem quer que dizer que acredita que existe um Deus, está completamente errado no seguinte, e eu vou te dizer. Porque todas as religiões, todas sem exceção, e começam no judaísmo, procuram tudo que a palavra diz. Tudo que tem que ser feito, procuram tudo afora. Por dentro não procuram nada. O que diz, por exemplo, o oráculo de Delfos, eles não levam em conta, não. E muito menos com o passar do tempo que Jesus disser. Ou porque o judaísmo não vai levar isso em conta, né? Porque, que o reino está dentro de nós, eles vão pensar, isso não existe dentro de nós, não tem nada, só tripas que têm que ser cuidadas com azeite e vinho enquanto a gente morre. Mas por fora está tudo. O que está por lá? Deus, talvez. E por lá, mais longe, o próximo. Aqui não tem nada. Aqui não é nada aqui, pensarão. Porque o crente numa religião é como uma abóbora, é um coco vazio. Sim, por quê? Porque a religião te diz, procure tudo lá fora, para que chegue até você. Você não será ensinado, nem será revelado nada a você. E de que está Cristo em você, de que Cristo habita pela fé em seu coração, que você é o templo de Deus vivo. Essa não é a ênfase, que Deus está em você. E aqui vem Jesus com essa tremenda revelação do 2º mandamento. E é que o próximo está em você, não está fora. E ele lhe diz: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo? A pergunta inicial do intérprete da lei era: quem é meu próximo? Meu próximo, porque a religião te ensina que meu é o que está lá no trono, e meu é o epicentro do mundo, que o sol gira em torno da terra. Mas aí vem Galileu Jesus de Nazaré e ensina para você que a terra gira em torno do sol e que as coisas devem ser recompreendidas de forma completamente diferente. O universo não gira em torno de você. Então, este tremendo golpe no ego da interpretação religiosa foi recebido pelo doutor da lei. E ele respondeu a Jesus. Ele disse a ele: o que usou da misericórdia para com ele. Ele estava tão espancado
porque Jesus lhe falou de um sacerdote levita e um samaritano. E lhe perguntou diretamente qual dos três, daqueles três, você acha que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta são o sacerdote, o levita ou o samaritano. A resposta correta era o samaritano, mas ele nem sequer disse o samaritano porque a própria religião do judaísmo os ensinou a ser xenófobos, a rejeitar tudo o que não é judeu, incluindo, claro, os samaritanos, inimigos naturais. Então, ele não disse samaritano, mesmo sabendo que era ele. Mas ele disse, aquele terceiro, né? Aquele que usou de misericórdia para com aquele outro que estava ali deitado. Ou seja, foi difícil até falar para ele, mas ele conseguiu. Mas Jesus então lhe disse, vai e fazei da mesma maneira. Fazei da mesma maneira. Ou seja, se o samaritano se tornou próximo do necessitado, então você tem que se converter. Você tem que se converter a Deus, tem que se converter a Cristo, você tem que se converter a seu próximo. Você tem certeza de que conhecia o Evangelho? Já tinham falado para você de se tornar um próximo? Que é tudo o contrário. Ensinaram para você que o próximo está lá fora. Jesus está ensinando a você que você deve se tornar o próximo do necessitado, para que ele possa ser movido à misericórdia. E assim que as coisas são, somos levados a um terreno diferente. Somos levados ao fato de que não podemos ficar no purismo cerimonial ou no purismo literalista, ligado à letra, à linha, dizimando a hortelã, o endro e contando cada cominho. Não, que grande Sadiq! Que homem tão justo! Veja, 1 cominho, 2 cominhos, 3, 4, 5, 6, 7, 9 para mim e 1 para Jeová. Uau! Que homem piedoso! Não. Jesus estava dizendo, para com essa malandragem. Tipo, não é literal que ele está falando assim. Eu estou falando coloquialmente. Para meus amigos e para aqueles que não são, como se fôssemos amigos. Para nos tornarmos amigos ou não, mas que seja de verdade, de coração. Então, como é possível que por causa do purismo e da tradição do purismo, pouco a pouco estejam sendo abandonados a sensibilidade, a misericórdia, o dever como ser humano, o dever moral, o dever de ética, de existência? Não, isso não importa, né, para alguns. Porque o importante é manter-se à letra, e se o sacerdote disser não se contamine com os mortos porque as suas roupas podem ser contaminadas, então, Senhor, por amor de ti, eu não me aproximo de aquele cadáver ali, nem mesmo sabendo que é um cadáver. Então, quantas pessoas talvez você deixou de ajudar porque achava que não eram ovelhas de Deus, que talvez eram do mal, do diabo, ou nem falar com eles, né? Pensando que eram de uma seita, ou eles são testemunhos de Jeová, que pereçam no abismo seco. Eles são trinitários, esse daí é unitário, pentecostal, sei lá, outras coisas. Porque como assim foi ensinado, apontar, julgar, condenar aquele samaritano, um samaritano.
Mas onde menos espera, a lebre pula, e onde menos esperava foi um samaritano, aquele que se moveu da misericórdia e se aproximou e o enfaixou e gastou as suas provisões, seu azeite, seu vinho, e o montou seu cavalo e o levou para uma estalagem e cuidou dele enquanto ele estava presente. E então, quando ele saiu, deixou-lhe o pagamento de 2 dias e diz-lhe: mas eu vou voltar. Ele deu a entender que voltaria no 3º dia. Assim mesmo como a história do Evangelho. Jesus veio, curou os enfermos, realizou milagres, fez maravilhas entre nós, derramou azeite, derramou vinho, nos apresentou a estalagem da igreja e nos deixou lá. E nos acompanha por um tempo. Parece que a longa noite escura passa e ele vai embora. Mas ele fica aos cuidados de tutores, curadores que se encarregam de cuidar daquele homem que foi espancado, que foi maltratado pelos ladrões, os que roubam. Já veremos, nós vamos apontar, mas que seja pelo Espírito, não pela palavra. Mas em seu coração você já estará vendo quem são os verdadeiros ladrões, os que te deixaram postrado na beira da estrada. Isso pode ser da natureza da A até a Z. Então, se vamos sair dessa condição de não permanecer no purismo, da cerimônia, do purismo da ortodoxia, para alcançar a revelação que Jesus nos traz aqui, é mais tremendo. Você já sabe disso. Estamos aqui montando o quebra-cabeça, porque para cobrir o primeiro e o maior mandamento é necessário cumprir primeiro o segundo. Claro, porque você não pode amar a Deus quem você não viu se você não ama seu irmão que você vê. João nos ensina isso. Mas vamos tomar um minuto para ler diretamente esses mandamentos. O segundo diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de Israel, o teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui estou lendo Levítico, o segundo, né? Agora, em Deuteronômio, o primeiro, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o famoso Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Muito bem. Essa daqui é a base de tudo. Ouve, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aquele em quem tudo deve ser conduzido. Ali na unidade, o grande plano da unidade. E então te dizem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Então, por outro lado, lemos Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Para que você possa encontrar a divindade dentro de você.
Já tínhamos ensinado isso também. Então, você deve amar a seu próximo. E como eu vou amar meu próximo? Aqui Jesus está trazendo a revelação. Porque para amar o próximo, você deve ser um próximo. Por isso Jesus perguntou: quem destes três foi o próximo deste homem que foi vítima dos ladrões? Então ele disse: aquele que usou, mostrou misericórdia. E Jesus respondeu: respondeste bem. Sim, mas pergunta novamente: quem foi o próximo? Quem se tornou um próximo? Quem se tornou próximo daquele que estava em desgraça? O samaritano. Então, o ensinamento não é quem é o meu próximo, repito, quem é o meu próximo, mas de quem eu sou próximo, de quem eu deveria ser próximo. Jesus acabou de ensinar isso. E como há dois mandamentos, se o primeiro me diz que para amar ao próximo devo ser o próximo, o que fica flutuando no ar é o que devo fazer para amar a Deus. Para ser o próximo, preciso amar. Para ser um cumpridor do mandamento, devo amar. E para ser um cumpridor da lei do segundo mandamento e amar ao próximo, devo me tornar num próximo. Portanto, em que eu devo me converter em relação a Deus? Você responde, e na medida em que a sua religião permita você filtrar, você vai ir entendendo. Por isso que eu perguntei para você se você conhecia o Evangelho. Não é tão fácil assim, tão leve, nem tão elementar quanto eles querem que vejamos e entendamos um Evangelho sem compromisso. Então, lá onde você está, feche seus olhos e apagamos aqui a luz, mas ouça Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você, se quiser a unidade com Deus, você deve encontrá-lo em você mesmo, da mesma forma em que, se você quer amar seu próximo, você deve se tornar um próximo. Oh, sim, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento que nos dás de comunhão, de compreensão, com a assistência permanente do Espírito Santo em cada um dos vasos de honra do grande santuário que você ergueu e erigiu na terra. Obrigado que todos os dias você unge nossos olhos com colírio para que possamos ver, nossos ouvidos para que possamos compreender. E esta palavra vai abrindo espaços e abrindo nossos olhos, e por isso podemos abençoá-los hoje, dando-lhes graças por Jesus Cristo, quem é um testemunho vivo, completo e absoluto, da primeira até a última letra, do alfa ao ômega, do Aleph ao Tav. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, porque Ele nos dá o ensinamento de um evangelho completo. Abençoado, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Tu misericordia me acompañará, tu cántico en mi boca sonará en todo tiempo.
entre tanta tristeza.